Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. Eu trago para você o caso criminal de um serial killer, um dos mais notórios serial killer das Américas. Ficou conhecido antes de ser identificado, porque a polícia demorou décadas, quase mais de uma década, para conseguir identificar, para pegar esse serial killer. Ele ficou conhecido como Green River Killer, que traduzindo para o português é assassino do Rio Verde. Então, depois de identificado, ficou se sabendo que é o Gary Hadway. E isso, gente, ocorreu de 1982 a 1998. Nesse período foram assassinadas, que a polícia contou e que provou, 48 mulheres, sabe? Ele, assim, de uma frieza enorme. Essas, esses assassinatos, as vítimas eram mulheres profissionais do sexo e mulheres de rua. Eram o perfil das vítimas dele. O que que ele fazia? Ele assassinava elas na casa ou na caminhonete dele e a desfazia do corpo delas ao longo do Rio Verde. Sabe, ele era ao próximo nas mediações, sabe, do Rio Verde. A polícia, gente, esse homem, ele deu tanto trabalho para a polícia e tanto cansaço porque ele não deixava pistas, a polícia não conseguiu pistas dele, que a polícia foi ajudada, recebeu ajuda de outro serial killer da época que estava aguardando o, a sua sentença, a sua execução, nada mais, nada menos do que um Ted Bundy. Ele ajudou a polícia a pegar esse serial killer. Foram décadas de investigação, sabe? O Gary Hadway, o Green River, o Green River Killer, ele agia no condado de King, no estado de Washington. Ele nasceu na cidade de Utah, sabe? E quando ele ainda era criança, os pais dele mudou para o estado de Washington e eles foram morar numa região chamada Cyrus Setac, perto do aeroporto. E nessa região ele cresceu. Ele fez o ensino médio, ele também alistou-se na Marinha dos Estados Unidos e ele foi para a Guerra do Vietnã. Ele serviu lá no Vietnã. Quando ele voltou da guerra, ele se divorciou porque ele casou antes de ir. Só que a mulher dele, a primeira mulher, ele se casou 3 vezes durante todo esse período. A mulher dele tinha 19 anos quando ele foi para a Guerra do Vietnã. Então, ela arrumava namorados, começou a namorar
quando ele estava lá no Vietnã. Então, quando ele voltou, eles se divorciaram. Então, ele começou a trabalhar com pintura de carros, pintura de caminhão, de caminhonete, carros grandes. Então, foi a partir daí, né, por volta de 1982, que começaram os crimes. No dia, em fevereiro, a polícia recebeu um chamado, sabe, de pessoas dizendo que tinha aparecido tinham 3 corpos no rio, ao longo do rio River, do Rio Verde, do Green River. Então, a polícia foi. Eles ficaram perplexos. 3 corpos de mulheres. Um, um primeiro era uma mulher negra, ela estava despida e com sinais de estrangulamento. Não tinha sinais de arma de fogo ou de arma branca. Então, o segundo corpo também estava despido. O terceiro corpo estava seminu e não estava com nenhum machucado, sabe? Só com os sinais de estrangulamento. E na área onde esses corpos apareceram, não tinha pista alguma de nada, sabe? Ou de cartuchos, ou de pegadas, nada. Eles não encontraram nada. Então, a polícia ficou sem saber, sabe? Eles falaram, esses corpos foram assassinados pela mesma pessoa. Isso eles tiveram certeza que não foram assassinos diferentes. Mas, como era o estrangulamento, eles esperaram aguardaram para ver o que ia acontecer. Então, começaram, sabe, a surgir mais e mais e mais assassinatos. Muitos desses assassinatos, desses corpos, a polícia não conseguia identificar. Em 2024, foi identificado um corpo, porque depois desses anos todos, sabe, identificaram três vítimas que a polícia não conseguiu identificação delas, sabe? Então, em 2024, uma delas foi identificada. Então, gente, a polícia lidava com todo esse transtorno que era da identificação das vítimas, sabe? E sem ter nenhuma pista do paradeiro e de quem que era esse assassino. E na época também surgiu um outro serial killer no estado de Washington também, na região de Spokane, na mesma época. E eles agiam
assim, o perfil das vítimas eram quase o mesmo, eram parecidos, sabe? Eram profissionais do sexo. O serial killer de Spokane, o Robert Lee Yates, o perfil das vítimas dele eram trabalhadoras do sexo e usuárias de drogas. Podia ser as duas coisas também, usuária e profissional do sexo, ou profissional do sexo. E ele não estrangulava, ele usava um revólver, ele usava arma de fogo. Ele assassinava a vítima com um tiro ou na cabeça ou no coração. E da cidade do condado de King, o, o Gary Redway, ele matava através do estrangulamento. Então, até a polícia vê que eram dois serial killers agindo em cidades, em lugares diferentes, apesar de estar na mesma região, né, no sul. Então, agia, tinha esse, essa, 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 essa dificuldade, sabe, de, de deslinchar o caso. Então, quando eles receberam o detetive que estava à frente do caso do Gary Hedwig, recebeu um convite, um bilhete de um outro serial killer, sabe, que agiu nos anos 70, um serial killer notório, o Ted Bundy. O Ted Bundy foi um serial killer americano dos mais notórios e, e que mais impressionou as pessoas pela beleza, pela simpatia, pelo carisma. Ele era muito carismático. Ele sempre conseguia o que ele queria. Então, o Ted Bundy, ele agiu nos anos 70. Ele, mais ou menos, tinha a idade de Gary Hedwig, o Green River Killer. O Ted Bundy nasceu em 1946. Ele nasceu na cidade de Burlington, em Vermont. Mas a família dele mudou-se para Tacoma, na cidade de Tacoma, no estado de Washington. E o Ted Bundy, ele estudou, ele fez ensino médio, ele fez faculdade, ele fez psicologia. E, de repente, começou a desaparecer, as mulheres desapareciam ali, sabe? Em Washington, na região de Oregon. E havia aquele diz-que-me-disse, né? Sabe aquele boato que começa a correr, que esse homem é chamado Ted, sabe?
ele finge que está machucado, ele tem uma tipóia no braço e ele está dentro do carro. E quando ele vê a mulher, ele pede ajuda. A mulher entra dentro do carro dele. E aí vocês já viram. Ele matava a mulher, sabe, dentro do carro, onde ele tivesse a oportunidade. Então, o Ted Bundy mudou para Utah, para fazer faculdade de direito, gente. Ele queria estudar as leis, queria ser um advogado. Só que lá ele foi pego em Utah. Então, ele conseguiu fugir da prisão de Utah. Ted Bundy fugiu para a Flórida. E ele foi para a capital de Tallahassee, capital da Flórida. E ele continuou os assassinatos dele lá. Sabe por onde ele foi? Ele matava, ele assassinava mulheres, ele a atraía, o que não era nada difícil para ele, sabe? E as mulheres chegavam até ele e eram mortas, assassinadas por ele. Então, ele foi pego na Flórida também. E quando foi em 1979, 1980, ele foi condenado à morte. Então, ele estava preso e aguardando no hall ali da morte, esperando a execução dele. Então, já tinha 6 anos que ele estava preso. Em 1986, ele, o Ted Bundy, escreveu um bilhete, gente, para o investigador que estava investigando o caso do Gary Hadley. E nesse bilhete, ele escreveu: Não me pergunte por que eu acredito ser um especialista. Apenas aceite. E nós começamos daí. Ele mandou esse bilhete para o detetive Highcourt. Então, o detetive Highcourt convidou o Robert Keppel, que foi o detetive que investigou os crimes do Ted Bundy. E eles, os dois juntos, foram para a Flórida, para Tallahassee, onde ele estava preso. Então, chegando lá, o Ted falou para eles: olha só, que o assassino, esse assassino que estava colocando os corpos lá ao longo do Rio Verde, o, o Green River Killer, ele, ele voltava onde ele tinha deixado as vítimas dele. E que ele mantinha relação sexual com os cadáveres, com as vítimas dele. Ele voltava para manter relação sexual com os cadáveres. Então, a polícia voltou com essa informação. Mais tarde, quando o Gary Hadley foi preso, ele contou
que ele fazia isso, que ele voltava no local para manter relação sexual com os cadáveres. Mas a polícia não teve essa oportunidade de voltar lá, sabe? Eles não pegaram ele usando esse método que a polícia montou uma força-tarefa e eles começaram a trabalhar nas ruas frequentadas por profissionais do sexo. E eles abordavam os homens que estavam ali e solicitava alguns deles, aqueles que eles suspeitavam, amostras de DNA. E eles abordaram o Gary Hedwig nesse local, numa rua frequentada por profissionais do sexo. E ele deu o DNA, ele cedeu a amostra de DNA dele de saliva, foi coletada a saliva e bateu com 3 corpos que haviam sido encontrados no Rio Verde, mas só que eu não sei e nem foi explicado por que eles não prenderam, por que eles não fizeram conexão com o serial killer. O Ted Bundy, ele foi executado na cadeira elétrica em janeiro de 1989. Em 2001, sabe, ele foi preso. Ele foi preso e ele teve que fornecer amostras de DNA. E aí foi que a polícia pegou ele, ligou ele, conectou com todas as vítimas e ele confessou. Eram 8 vítimas que a polícia tinha provas, né, que o DNA dele batia, mas ele confessou 48, sabe? O detetive contou que ele e o Ted Bundy eram muito parecidos, sabe? Eles gostavam de chamar atenção para eles, sabe? Adoravam falar, ficavam empolgadíssimos em contar, falar sobre os crimes deles, sabe? Ficavam orgulhosos, sabe, do que eles tinham feito. Não era uma coisa que deixavam eles deprimidos, falar sobre as mortes, sobre as famílias, não. Sabe, isso para eles não existia, sabe, totalmente indiferente. Eles eram pessoas, assim, super orgulhosas, sabe, daquilo que eles tinham feito. Tanto o Ted quanto o Gary, todos dois, sabe, se sentiam realizados, felizes, sabe, e orgulhosos, principalmente quando ia falar sobre as vítimas deles, sobre os crimes, contar os detalhes, chegar como que chegou, como que fez, sabe? Eles ficavam ali, sabe? Quando o Gary foi preso, aí os detetives, né, os policiais e as autoridades,
iam, sabe, com algum caso de mulher que eles tinham encontrado, de vítimas, né, de assassinato, para ver se ele confessava, para ver se era ele. Ele respondia: não, isso aí não é meu. Eu não vou assumir o que não é meu, porque eu tenho orgulho do meu trabalho. Então, eu não vou assumir o que não é meu. Então, quer dizer, ele não iria tirar o orgulho, sabe, do outro, de outra pessoa, porque isso é uma coisa assim que um serial killer não pode fazer com o outro. Quer dizer, que loucura? Que mente é essa, né? Então, ele teve o julgamento dele em 2003, teve o julgamento, a defesa dele, os psicólogos falaram que ele teve uma infância muito abusiva, sabe? Que a mãe dele era uma mulher controladora, dominadora, e que ela passava vergonha nele, sabe, humilhava ele quando ele era criança e quase adolescente, diante dos familiares, sabe, porque ele fazia xixi na cama até por volta dos seus 12 anos, 13 anos, ele fazia xixi na cama, então ela contava, ria dele na frente dos familiares, que que ele tinha dislexia também, e os psicólogos falaram também que ele eh, repetiu o ano na escola 2 vezes, sabe, que ele fez o teste de QI e que o QI dele foi baixíssimo, sabe, foi bem baixo, e que ele tinha conseguido se formar no ensino médio com 20 anos de idade, sabe? Então, que ele teve uma, um problema muitas dificuldades. Então, a, a, a promotoria falou que ele deveria ter manipulado o resultado do QI, sabe, para ter tido uma, uma, uma nota tão baixa, uma pontuação tão baixa. Então, ele foi condenado, sabe, a 48 prisão perpétua. Condenado e sentenciado à prisão perpétua. Foi 48 prisões perfeitas. Cada um dos crimes dele. Para cada um dos crimes dele foi uma sentença de prisão perpétua. Ah, eles consideram que a estimativa é que as vítimas dele devem chegar a 100. Então, quando foi em 2011, eles conseguiram uma identificação de mais um dos corpos, conseguiram, e ele teve novamente outro júri, que foi de uma outra mulher, e ele foi condenado a mais uma prisão perpétua. Então, deu no total de 49 prisões perpétuas para o Gary Ridgway, o Green River Killer.
E ele, depois de, de condenado, né, ele tentou, sabe, eh, mudar essa sentença. Os advogados entraram com recurso e mas não foram atendidos em nenhuma das reivindicações que eles fizeram. Hoje ele está com 76 anos de idade, cumprindo a pena dele lá em Washington. E o que se sabe é que ficaram corpos sem identificação, porque a polícia, quando pegou o Green River Killer, o Gary Hadley, eles perguntaram para ele, sabe, por que mulheres? E por que mulheres profissional do sexo? Então ele respondeu que ele escolheu as profissionais do sexo porque eram fácil para ele pegá-las sem ser notado e que ele, as pessoas, os familiares, não iam reportar o sumiço, o desaparecimento delas imediatamente. E que imediatamente ou elas nunca iriam ser reportadas, elas nunca seriam procuradas pelos familiares. E que ele escolheu as profissionais do sexo porque ele poderia assassinar quantas ele quisesse sem ser pego. Olha para você ver, gente, o que que esse homem, o que ele procurou, a facilidade dele, porque ele chegava, abordava para um programa, para sair para um trabalho, e quem é que ia perceber alguma coisa nisso? Né? É tanto que eles duraram quase 2 décadas para conseguir prender, pegar o Gary Hadley. Então, é assim uma capacidade terrível, uma frieza sem tamanho. Eles, esse serial killer, ele não tem empatia, sabe? Ele é uma, eu imagino que ele seja uma cópia do ser humano, porque ele não tem emoção nenhuma, nenhuma. E graças a Deus que chegou a evolução do DNA, gente. Nossa tecnologia veio para ajudar, porque dos anos 90 para trás, de 2000 para trás, assim os serial killers, eles nadavam de braçada. Você vê tanto caso, aqui no canal mesmo tem casos. Tem um caso de serial killer que foi descoberto agora, depois de 40 anos, através do DNA. Sabe?
eles matavam assim, ó, sem preocupação, eles já estavam ali na zona de conforto, igual o Gary, igual o Ted. Eles tinham a zona de conforto deles, sabe? A polícia demorava para conseguir, era tudo ali manual, não tinha computador, não tinha celular para se comunicava através de cartas, de bilhetes, né? Então, a comunicação melhorou muito, né? A gente tem internet, sabe? Eu acho que foi a descoberta do século, foi a internet. Eu acho que não apareceu nada melhor, sabe? Porque através da internet que veio as outras, né? Veio tudo de bom. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Esse é o vídeo de número 60 do canal. E eu espero que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, gente. Sabe? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Sabe, é muito bom. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu estou aprendendo a contar para vocês os casos criminais, sabe? E eu estou gostando muito, sabe? Eu espero que você esteja gostando também, tá? E muitíssimo obrigada por estar aqui comigo, por assistir até o finalzinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.